esperança, isso vai nos trazendo força, isso vai nos trazendo verdade. Pregar, Joel, com olhos nos olhos. Não é falar daquilo que Abraão, Isaac e Jacó viveu só não, porque nós falamos, porque são nossos exemplos, a nossa árvore genealógica da graça de Deus, mas é falar daquilo que nós vivemos. O Atos dos Apóstolos, como diz o apóstolo Miguel Ângelo, eles continuam em nós. Os apóstolos da graça de Deus, hoje cada um nesta igreja tem esse chamado. Paulo disse lá em 2 Coríntios, ministros de uma nova aliança, capítulo 3, versículo 6, ministros de uma nova aliança, todos nós, somos enviados, o apóstolo, enviados a pregar essa graça de Deus. Desculpe eu falar assim, às vezes até me alterar, é porque você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Enquanto isso, meus irmãos, eles ficam julgando. E olha, eu tinha uma pessoa que eu conheci, que era fervorosa, uma irmã batata da lei, inclusive, nem entendeu a graça de Deus, porque se tivesse entendido a graça de Deus, teria entendido tudo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Eu estou aqui, eu estou em processo estou em obras, tá bom? Me perdoem se eu errar com vocês aí, porque estou em obras. Todos nós estamos em obras de Deus, até o dia de Cristo, né? Então, essa pessoa não entendeu isso, foi uma das pessoas que me confrontou muito, né, quando eu retornei à igreja, disse que não acreditava, que não queria nem ir para o céu que eu fosse, e uma das experiências que essa pessoa contava, ela era enfermeira, chefe de alguns hospitais, e uma vez ela teve uma experiência que ela ficava em cima do doente, praticamente ajoelhava naquele último momento, e ficava, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E ela disse que teve um caso que ela ficou, aceita Jesus, e a pessoa era envolvida com bruxarias e muito forte, aí uma pessoa muito forte nesse mundo aion, e disse que a pessoa morreu gritando, não, 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 até a morte. Imagine, num leito de morte, irmão, se era só dizer sim, a pessoa não diria sim? Não tem nada a perder, não tem nada a perder, mas se for do diabo, meu irmão, não vai dizer nunca sim para Jesus, entendeu? Pode ser um simpatizante, pode te enganar, pode ser um explorador do evangelho, que é o que você vê gente fazendo aí no meio da obra de Deus. Vou te falar, meu irmão, se for filho de Deus, é terrível o que espera ainda nessa terra para essa pessoa. E se não for, é o que mais parece. Algumas pessoas o que fazem, inclusive, dizendo se é obra de Deus aí, você já viu? Sei lá. Às vezes, o que eu poderia conjecturar aqui muita coisa, mas o que eu posso dizer é uma coisa, quem é de Deus, diz sim para Deus, quem não é, diz não, ainda que seja num leito de morte. Então a nós não compete ficar, sabe, criando essas coisas, julgando isso, dizer que quem é perdido, quem não é. Mateus capítulo 15, versículo 13, diz assim, respondeu ele, porém, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Isso é com Deus. Está definido. Zé Fini, né? Está definido. Agora tem um texto aqui de 1 João que confunde muita gente. 1 João capítulo 2, versículo 19. O apóstolo, né, com a autoridade, ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Se foram para ficar provado que não eram planta de Deus, de onde eram então? Eram do mundo aion. Então, o que eu quero dar uma pausinha com você, só aqui, rapidamente, nesse texto, é para entender definitivamente o seguinte. Vamos voltar aqui em João, capítulo 15, versículo 19, ó. João 15, 19, primeiro. Ó. Logo aí na sequência, temos aí João 15, 19. Aqui, ó. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, ele está aqui, ó, Jesus faz aqui um apanhado, em que esse primeiro mundo aqui, ó, é o mundo... essa terra, essa existência humana, nós não somos desse mundo, dessa existência humana, que o mundo aion é uma conexão.
Mas nós somos o mundo ocumene, deste mundo terra, onde o mundo ocumene não vai sair, vai virar pó. Nós somos tirados dele, nós somos escolhidos, e esse mundo nos odeia, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo tem uma conexão com as coisas visíveis, com as coisas do mundo aion, com as coisas carnais, então é uma pressão muito grande, é uma força muito grande, e nós então precisamos estar nesse eixo, nesse centro da pessoalidade com Deus. João capítulo 17, versículo 9, voltamos nele para ver que Jesus diz, eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E acreditar nisso, e manter a nossa posição. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Tito capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, que do Eusébio é graça, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, como saber e não saber quem é do mundo aion? O apóstolo faz uma pergunta aqui no final da página 24 do livro, e aí ele diz, primeiro, não devemos julgar para não sermos julgados. As pessoas que são de Jesus ouvem a pregação, vão à igreja, confessam, recebem, creem com o coração, que serão salvas, por elas o Espírito trabalha, é por isso que a Bíblia menciona o povo de Deus como tantos, como a areia da praia, e ele vai trazendo aqui algumas colocações, e eu queria nesse momento aqui, abrir um parêntese com máxima data vênia, para dizer a você o seguinte, não julgue, apenas siga o que Paulo falou aqui aos Tessalonicenses e a Tito, apenas faça o que tem que ser feito, porque lá em Lamentações, porque não é só, a pessoa saiu hoje da igreja, ou a pessoa fez uma coisa errada, às vezes a pessoa só estava na carne, às vezes a pessoa vai passar por um momento de correção com Deus, e você não pode definir que a pessoa é perdido, é ímpio, é aion, e bater a porta do céu na cara das pessoas. Eu vejo muita gente, principalmente na lei, fazendo isso. Não, dê tempo, espere, permaneça você, firme, inabalável, fazendo essas coisas que Paulo fala aos Tessalonicenses, e também falou a Tito, pregando a graça de Deus, sabe, se colocando na obra de Deus, que é uma obra que, acreditem, está sendo a cada dia trabalhada na nossa vida, ela já está feita, mas a cada dia, day by day, como diz o apóstolo Miguel Ângelo, isso vai sendo materializado, dependendo da nossa posição. Nossa posição, lá vamos ver aqui, Provérbios capítulo 28, só uma remissãozinha que eu fiz aqui, Rodolfo, no versículo 13, diz assim, olha só que coisa, olha que sinal interessante, que você vai ter que dar um tempo, para ver isso acontecer. Ele diz assim, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então já sabe, se tem alguém que está passando, espera, deixa, se for de Deus, vai confessar e vai deixar em algum momento. E a misericórdia, lembra que Deus já preparou para o mundo ocumene desde antes da salvação do mundo? Está ali aguardando. Eu digo sempre, a mão de Deus é uma mão abençoadora, como se fosse uma antena de bênçãos que está ali, ó. Se é filho, meu irmão, a bênção está ali, ó, sendo liberada para ser manifestada. Obedeceu, a bênção vem imediatamente. É como aquela questão do filho pródigo. Vem a bênção, vem a dupla honra, a pessoa vai sendo regenerada, restaurada, e acontece, e pronto. Imagine quem não acreditou na minha salvação. Imaginem quem me julgou, em quem me condenou aos 22 anos de idade, quando eu dava as minhas escorregadas por falta de conhecimento. Eu estou aqui. Acreditem, poderia estar fazendo 1001 outras coisas. Muitas outras coisas. Mas eu estou aqui.
E digo para vocês, acreditem, as duras penas, repetindo a minha oração. Senhor, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria, eis-me aqui.